a gente está querendo, me perguntam muito, como é que Deus fala, pastor? Como é que é ouvir a voz de Deus? Gente, ouvir a voz de Deus tem que parar de pensar em audição. A gente pensa muito em audição. Só que Deus fala, o Jó diz assim, Deus fala de muitas maneiras, de muitas formas. Hebreus começa assim, tendo Deus outrora falado por muitos meios, de muitas maneiras, aos nossos pais e pelos profetas, e hoje está falando por Jesus, o seu Filho, o herdeiro de todas as coisas, o Criador de tudo que há. Ou seja, no final, Deus vem falando através de Cristo, pelo Espírito Santo. Mas Deus fala conosco de diversas formas. Só que o problema é que o que Deus está falando é uma pergunta, e segundo, o que eu estou ouvindo? Que Deus está falando, ele nunca para de falar. O problema é o que eu estou ouvindo. O que você está ouvindo? Qual é a sua percepção de mundo para esses dias? Qual é a sua percepção, não de fim de mundo, mas qual é a sua percepção do caminhar? Como é que é para você a humanidade está caminhando? Como para você, qual é o parâmetro de vida que nós, seres humanos, cristãos, nós que temos, pretensamente, né? Nós que temos Deus unicamente em Cristo e pelo Espírito Santo, nós que estamos buscando a Deus, o que nós estamos ouvindo? O que nós estamos vendo? Há um cuidado que tem que se tomar. Eu acompanho política, eu acompanho economia, eu acompanho tudo que eu posso acompanhar. Porém, tomo muito cuidado para nenhum desses eventos tirar o meu foco da realidade, porque eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência física. Lembre-se disso. Você não era um ser humano vivendo experiências espirituais. Está errado. Você é um ser espiritual vivendo experiências humanas. Mas isso está acontecendo ao contrário, porque você está vivendo de forma errada. Porque o certo é você perceber, ouvir e entender o que Deus está falando com você todos os dias, de manhã à noite. Se você é um ser espiritual tendo experiências humanas ou experiências materiais, você tem que se desmaterializar. O que é desmaterializar? É sumir? Não, desmaterializar é abrir mão da matéria. Usar a matéria sem deixar que a matéria te use. É deixar de ser materialista para ser um pouco mais sensível a entender o que está acontecendo ao seu redor. Por que hoje ninguém está ouvindo a voz de Deus? Qual está sendo um dos grandes problemas? Primeiro, ansiedade. Somos a geração muito ansiosa. Pessoas ansiosas não conseguem perceber. Elas não têm sensibilidade para ver o que está acontecendo. 4 estações, eu falo muito de como Deus quer falar conosco. E o que acontece? Um dos motivos para que você e eu não conseguimos ouvir a voz de Deus, nem ver o que Deus está fazendo, é a ansiedade. O autoflagelo do sofrimento, eu estou sofrendo muito, tadinho de mim, ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém me quer. Essa autocomiseração, ela é muito ruim, porque quando você tem pena de si, quando você começa a ter aquela coisa de ser apenado de si próprio, de ser a pessoa que, olha, o mundo é muito cruel, o mundo não me ama, as pessoas na igreja são hipócritas, elas não amam, elas falam do amor de Cristo, mas elas não amam. Para com isso, que frescurada, que mimizice, para com essa palhaçada. Essa autocomiseração, ninguém me dá espaço, a minha família, ninguém... Olha só, vamos lá, vamos ser práticos na relação cristã, humana e espiritual. Você é um ser espiritual. Seres espirituais não se prendem às coisas materiais. Você tem sentimentos, ok, controle seus sentimentos, gerencie seus sentimentos. Às vezes eu sou tido como frio. Na minha própria casa, dizem, você é frio. Eu não sou frio, eu gerencio meus sentimentos. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho raiva, eu tenho rancor, mas tudo isso tem que ser gerenciado e arrancado de mim. Eu tenho incertezas, pastor, o senhor tem tudo isso e muito mais, querido. A diferença é que eu aprendi a gerenciar sentimentos, senão não estaria mais aqui. Se eu não aprendo a gerenciar sentimentos e relacionamentos, senão eu vou... O governo, tanto imposto que eu pago, eu não vou falir nesse lugar. Ninguém presta. As pessoas... Para. Quando você entra nessa linha de vida, isso é viciante, tá? Vai por mim. Isso é viciante. É muito viciante você ser uma pessoa que reclama todo dia, que não controla e nem gerencia. Agora, como eu vou gerenciar? Eu tenho maus hábitos herdados, maus hábitos construídos. E o mundo espiritual, presta atenção que Paulo diz, o homem espiritual a tudo discerne, por ninguém discernido. Mas por quê? Ele dá a resposta no final, porque nós temos a mente de Cristo.
O que é ter a mente de Cristo? É abandonar essa mente. O próprio Paulo vai falar em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, o próprio Paulo está me explicando, me ensinando que eu preciso mudar mentalidade.